Galera, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo na área, passando para poder gravar mais um vídeo, entregar mais um vídeo a vocês. Então esse é o canal do Isaac Rodrigues e a gente vai dar continuidade aí àquela proposta de mais uma meditação, mais uma reflexão, pregação baseada aí na genealogia de Jesus. Então é isso aí. Se você gostar do vídeo, poxa, compartilha com seu amigo, compartilha com a sua amiga, vai deixando aí o seu like, faz um comentário, interage com a gente pra gente saber o que vocês acharam, se você gostou. E vamos conversar, sugerir aí. Eu quero saber da percepção de vocês sobre aquilo que eu falei, sobre aquilo, ok? Então é isso aí. Pessoal, ainda em Mateus capítulo 1. Logo de cara, quando a gente pega aqui nos primeiros versículos, até do 2 até o 4, alguns personagens se sobressaem do texto. Por exemplo, no versículo 2 você vai ver menção aí do nome de Abraão, de Isaac, de Jacó. Depois você já vai ver aí menção no capítulo 4 de Arão. A gente vê no capítulo 5 falando sobre o Ruth, sobre o rei Davi, Salomão, já no versículo 6. E assim, não precisa muito, né? Toda vez que a gente se depara com esses personagens, a gente entende e sabe do quão falhos eles foram. Talvez o escândalo das escrituras é que para alguns eles esperariam perfeitos. Por exemplo, quando se diz que Abraão foi um grande homem de Deus, talvez as expectativas de todo mundo é de um ser humano um pouco mais perfeito. E aí você não encontra. Você vai ver, por exemplo, traços aí de personalidade de Abraão, de Isaac, de Jacó, rei Davi, Salomão, de muita falha. Poxa, quem vai a esses personagens e espera a perfeição, alguma coisa assim mirabolante, de cara já se frustra. Eu lembro na época de seminário que um professor ele fez um exercício com um grupo de alunos dele e assim, foi um trabalho que ele fez na igreja, foi ensinar teologia ao pessoal, e ele colocou e falou assim, a gente vai ter como trabalho dessa semana, a gente vai ler a Bíblia aí durante a semana toda, então a gente vai ler o livro do Gênesis, vamos tentar eliminar o livro do Gênesis em uma semana. Eu achei legal pra caramba que o resultado disso, uma das pessoas que teve contato assim com o texto bíblico, que pegou Gênesis para ler, quando voltou falou assim, professor, eu li sobre Abraão, o cara era pilantra pra caramba. Então assim, essas percepções já gerou também muita, já gerou muita controvérsia sobre o papel da Bíblia, do que é a Bíblia, ou como é que pode pessoas assim, em alguns trechos a Bíblia se torna um escândalo pelos relatos que ela possui. Como pode um texto desse ser sagrado? A gente não pode perder a dimensão de que estamos falando de pessoas. E assim, quem tem um mínimo de percepção sabe que ao ler sobre Abraão, Isaac e Jacó, a gente vai ver que foram lares com muito desvios de caráter, de muitas falhas. Davi, poxa, quem foi Davi? Um homem segundo o coração de Deus e cometeu ato assim terrível. É muito conhecido por derrubar o Golias, mas também é conhecido pelo seu adultério. Tem Salomão, o homem conhecido pela sabedoria, mas também um homem conhecido pela tolerância à idolatria.
Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, mas também é conhecido como pela sua mentira. E aí Isaac também, Jacó, ele é conhecido por um homem que lutou contra Deus e aí ganhou a luta. Mas também ele é conhecido, por exemplo, por ser um trapaceiro, sabe? E quando a gente entra, por exemplo, nesses âmbitos de personagens e de família, composição familiar, eu acredito que existem heranças que a gente recebe em vida. Por exemplo, eu fico assim, abismado toda vez que eu olho para o Mateus e eu vejo o quanto meu filho se parece comigo. Claro, a versão dele é muito melhorada, mas assim, os traços, as pernas do Mateus, o quadril, o tronco, o rostinho do Mateus, as orelhas, e essas são heranças de aparências. Por exemplo, o Nicolas parece muito a minha esposa, parece muito a Daisy, e essas heranças genéticas assim são fantásticas. E existem também outros traços de outras heranças, aliás, por exemplo, como traços de personalidades. Pessoas mais expansivas, outras mais fechadas, mais carismáticas e alegres, outras um tanto mais explosivas, não tão... enfim. Eu também acredito assim que existe algum desses traços que eles podem ser trabalhados, eles podem ser mudados, eles podem ser melhorados, por que não? Eles podem ser melhorados. Só que assim, existe uma herança que geralmente assim é aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não gosta. Por exemplo, boa parte do que nós absorvemos, né, no seio familiar, ele vem a partir do comportamento dos nossos pais. A criança, ela não aprende só por palavra, por ensinamento dito, sabe, que sai da boca, mas pelo comportamento dos pais. Aquilo que eu faço, que eu pratico, do modo que eu me comporto, como eu trato a minha esposa, provavelmente é o modo como meus filhos irão tratar a esposa deles. E assim, eu tive duas experiências de conversando com amigos meus que eu achei assim um tanto chocante. Eu lembro de um que ele estava assim comigo, tal, aí ele se olhou no espelho e ele falou assim: caramba, eu tô a cara do meu pai. Aí eu, que legal, eu tenho um Mateuzinho que parece comigo pra caramba. Eu falei, que fantástico, né? Que bom isso daí. Ele, não é bom. Eu não gosto de me parecer com meu pai. Aí ele foi contar a história do pai dele, como o pai dele era mulherengo pra caramba e abandonou a mãe dele, fez a família sofrer demais. E outra vez foi um outro amigo, a gente conversando, e aí ele chegou e falou assim: a minha mãe, ela é sem noção, a minha mãe minha mãe é negativa pra caramba. Aí eu, mas por quê? Assim, ela disse que eu me pareço com meu pai. Aí eu, mas aí qual o problema em tudo isso? Aí ele, não, você tá louco? Eu não pareço meu pai. Meu pai foi assim, meu pai se comportou assim, meu pai foi esse homem. Caramba, eu me pareço com meu pai. Só que a gente vê esses personagens assim, e é legal que é uma genealogia familiar. Aí depois a gente diz, o rio deságua em Jesus. Quando a gente vê que as coisas desaguam em Jesus, elas caem ali no nascimento de Jesus, a gente percebe uma outra possibilidade. Jesus em Deus, ele pôde mudar toda essa herança desses personagens para trás. Ele se comportou diferente de tudo. É como se o ciclo que veio repetindo em gerações, em Jesus é abortado. Então Jesus também nos traz um outro meio de vida.
Em Deus a gente pode mudar a história da nossa família. Abraço.